Olá, meus amados alunos. Segue aí o segundo vídeo da trilogia sobre Grécia Antiga para vocês aí estudarem com muito amor. Lembrando que o primeiro vídeo a gente tratou dos dois primeiros períodos da história política da Grécia. Vamos recordar pré-homérico, qual a importância dele, a formação histórica da Grécia e o declínio de duas civilizações importantíssimas na formação basilar, né, da base da Grécia Antiga, que é a civilização cretense, e depois a civilização creto-micênica. Depois a gente teve o período homérico, com a importância dele é a hegemonia dos dórias no mundo grego. Lembrando que o povo dória é um povo indo-europeu, um dos últimos que invadiram o território grego e impuseram seu domínio bélico e cultural na região, e eles vão começar um processo de expansão territorial militar, principalmente na Ásia Menor, onde ficava Troia. E aí vem a Guerra de Troia. Bacana? Esse é o vídeo especificamente sobre um período. Por que eu fiquei só em um? Porque é muito babado. Aí eu falei assim, tadinho dos meus alunos e tadinho de mim. Eu perder minha voz, meus alunos perder a paciência. Então, fiz esse vídeo apenas de um período, e é o período arcaico. Qual é a importância do período arcaico? É a formação das primeiras cidades-estados. Lembra que eu falei para vocês? No período homérico, a gente tem a formação das cidades em genos, agrupamentos familiares que vão evoluindo até chegar a cidades-estados, ou polis, né, que são a mesma coisa. Isso vai levar séculos, né, de transformação político-administrativa. Só que é durante o período arcaico que a gente vai ter a formação hegemônica dessas cidades. Entre as cidades-estados formadas se destacam Corinto, não é Coríntias, por favor, Tebas, não é Peba, por favor, Mileto, não é, Mileto, Atenas e Esparta. Lembra que eu falei para vocês, todo mundo sabe alguma coisa do mundo grego. A gente tem ciência de que dessas 5 cidades em destaque, Atenas e Esparta são as que mais se destacam, seja pela sua formação cultural ou pela sua formação bélica, beleza? Esse quadro aqui representa o esqueleto de como seria uma cidade-estado. Lembrando, cidade-estado também é conhecida como polis. Você me erra isso aí numa provinha, né? Não erra, por favor. Então, isso aqui é um esqueleto, que geralmente a gente encontra na cidade-estado. Lembrando que no último vídeo a gente falou também dos aspectos geográficos, a gente viu que todo o território grego é banhado por mar. Então, era necessário uma certa estrutura para atender essa demanda geográfica. Lembrando também que o território grego, a gente viu, não há incidência de grandes rios, há riachozinhos, que atende à demanda de subsistência das cidades, e é uma região de montanhas. Por isso que muitas cidades vão estar isoladas umas da outra. Por isso que o mundo grego vai se desenvolver em uma forma administrativa de cidades-estados. Tamanha a dificuldade de acesso e de comunicação entre elas, devido aos seus isolamentos geográficos, boa parte delas. Então, cada uma que se vire de forma administrativa, o que vai dar senso de unidade ao mundo grego é a sua formação histórica, a sua formação cultural, a sua formação religiosa, a sua língua. Aí eles reconhecem como gregos. Mas o que é importante é aonde você nasceu. Você é de qual polis? Sou de Tebas. Sou tebano, né? Sou cabra macho. Você é da onde? Corinto, sou corintiano. Não. Significa que o senso de pertencimento era de nascimento. Nasci na cidade de Tebas, sou cidadão de Tebas. Nasci em Mileto, sou cidadão de Mileto. E por aí vai. Quando era necessário, havia esse senso de coletividade, mas esse senso de coletividade no mundo grego, ele só vai acontecer quando a Grécia
ela é invadida por povos estrangeiros. A parte A é onde ficaria a Acrópole. O que é Acrópole? Quem for depois do período de coronavírus, quem tiver dinheiro e paz, for viajar e ir para o estrangeiro e for na Grécia, você ainda vai encontrar resquícios dessa construção. A região mais alta da cidade é onde está a sede do poder, onde está o templo do deus principal da cidade e aonde há o coração da polis. No caso de Atenas, ali em cima estaria o Palácio Administrativo de Atenas, o templo de adoração da deusa Atena, que era a deusa, né, guardiã da cidade. Então, só a título de curiosidade, olha isso aqui. Isso aqui, ó, é uma acrópole. Tá vendo? Essa parte altinha, isso aqui é as ruínas de Atenas. E aqui embaixo, olha a composição, o que é isso aqui? É o teatro ateniense. Lembre-se que o teatro surgiu na cidade de Atenas. Então, aqui vocês percebem a parte mais alta, está onde é o templo de Atenas e onde era a parte administrativa de Atenas. E aí, descendo, a gente vai ter as outras composições que tem na polis. A letra B é a parte da zona urbana, ou seja, perto da onde é a Acrópole, a gente tem, olha aí, ó, o teatro. Vocês viram lá, né? Olha que lindo, gente, fala sério. Aqui, ó, teatro aqui. Ao redor da Acrópole, a gente vai ter a zona o quê? A zona urbana, ou seja, onde tinha convivência com os comerciantes, aonde tinha o ginásio, reservatório de água, e aonde tinha a parte mais importante da vida política do ateniense, a ágora. O que era a ágora? A ágora era onde os atenienses discutiam os problemas da sociedade, ou seja, nada mais é do que uma praça pública. A letra C representa a parte da aldeia, a parte rural grega, né? Esse esqueleto que a zona urbana aqui é muito forte e a zona rural é fraquinha. Em algumas cidades, por exemplo, em Esparta, vai ser o oposto. A gente vai ter quase nada de zona urbana e o predomínio de uma vida muito voltada para a vivência rural. Tranquilo? E a letra D, que é importante também, o porto, para fim de facilitar o comércio marítimo e também o trânsito. Percebam que essa cidade em específico, ela é rodeada de grandes montanhas. Então, teoricamente, muito obviamente, né, digamos assim, é muito mais fácil eu pegar um naviozinho, um barcozinho, fazer o contorno do que enfrentar essas montanhas cabulosas a pé. Período arcaico, né? Como venho dizendo, é onde vai se destacar a forma administrativa de cidades e estados. É também durante o período arcaico, depois do domínio, depois que os dórios conseguem o domínio sobre o mundo grego e dominar a região, principalmente que a gente chama a região da Ásia Menor, eles vão fazer o segundo processo de expansão marítima territorial. Eles ocuparam essa primeira fase, o foco, principalmente no período homérico, foi o foco de ocupação e colonização da Ásia Menor, essa partezinha em destaque foi ocupada pelos gregos, e no período arcaico eles vão mudar de lado, né? Já que eles ocuparam a região a leste, eles vão tentar através do Mar Jônico, ir buscar novas terras para dominar e colonizar. Como eu falei para vocês, o mundo grego ele vai por uma necessidade de subsistência. O coração da Grécia, essa partezinha aqui em destaque, e as demais regiões, essas regiões que estão em destaque de laranja, são regiões de colonização. Então, observa aqui que a Ásia Menor, que foi colonizada, e até aqui na parte do Mar Negro, que foi colonizada, é a atuação da expansão territorial militar dos gregos que saíram dessa região e ocuparam
essa região em laranja. No período arcaico, eles vão focar principalmente a ocupar o oeste do mar Mediterrâneo, né? Boa parte do período homérico, como eu falei para vocês, devido à guerra de Troia, se ocupou-se nessa colonização daqui, ó, dessa região. Era necessário ocupar Troia, porque Troia fica numa região geopolítica estratégica, que era necessário para ocupar outras regiões, Mar Negro. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a ocupar regiões do norte do continente africano, regiões mais oeste da região do mar Mediterrâneo, chegando até pertinho ali da Península Ibérica, que é onde fica atualmente Portugal e Espanha. E eu destaco aqui, ó, principalmente essa região. Os gregos, sim, senhores, colonizaram principalmente o sul né, a botinha da Península Itálica. Então, quando a gente for estudar Roma, a gente, querendo ou não, vai ter que falar um pouco da dominação grega nesse território. Então, isso tudo faz parte da segunda expansão colonial grega. Como eu falei para vocês, o período arcaico representa a ascensão de duas cidades-estados importantíssimas no mundo grego antigo. Eu estou falando de Atenas e estou falando de Esparta. Atenas vai se destacar pelo seu desenvolvimento de grandes filósofos, pelo desenvolvimento do teatro, ou seja, pelo desenvolvimento cultural e intelectual do mundo grego. Muita gente vai sair das suas cidades natais e ir para a escola de Atenas estudar, só para vocês verem a potência que era a vida intelectual dessa cidade. E do outro lado, a gente tem outro tipo de organização cultural, que não é focada para o conhecimento, para a perspectiva intelectualizada de desenvolvimento humano. Não, aqui se desenvolve o corpo, aqui se desenvolve guerreiro. O primeiro quadro é um quadro de características principais, e é interessante vocês entenderem as diferenças entre elas. Primeira coisa, a localização geográfica. Atenas fica na região da Ática e Esparta na região do Peloponeso. A economia também é um setor que difere muito essas duas cidades-estados. A economia que é predominante em Atenas é o comércio marítimo, que é também conhecido como talassocracia, e em Esparta é a agricultura, porque a região do Peloponeso é uma das poucas regiões férteis para a produção agrícola. Terceiro tópico é o regime político. Atenas, ela não nasce democracia aqui, ela se torna democracia. Ela vai ser uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Governo de poucos. E com o passar do tempo, através de reformas políticas, vai se tornar uma democracia. O governo de muitos. Demo significa isso. Povo. Cracia, governo. Governo do povo. Só que em Esparta, a gente tem uma composição política diferente. A gente tem uma diarquia. Diarquia significa que Esparta tinha 2 reis. Diarquia significa governo de 2 reis. Um rei político religioso e um rei político bélico, né, militar. Quem já viu o filme 300, a gente tem a representação dessa diarquia através do oráculo, que representa o poder desse rei político religioso, e tem a figura do Leônidas, que representa o rei político militar. Tranquilo? Quarta característica, os povos de formação, os povos fundadores. A região de Ática foi uma região invadida pelo povo jônio. Os povos jônios invadiram a região, eles também são indo-europeus, invadiram a região e criaram boa parte das cidades-estados que estão lá, inclusive Atenas. No caso de Esparta, vai ser o último povo indo-europeu que vai invadir a região, e é o povo que tem uma característica bélica muito forte. Então, o desenvolvimento bélico territorial do mundo grego se deve aos dórios, basicamente. E eles vão fundar quem?
a Esparta e outras cidades, principalmente da Península do Peloponeso. Então, percebam que até os povos fundadores vão ditar as características dessas cidades. Suave? Outra característica que difere uma da outra, a educação. A educação ateniense era uma educação voltada para a formação intelectual e cultural. Já em Esparta, a gente tem uma formação de bons guerreiros, ou seja, uma formação militar. Desde os 7 anos da criança, principalmente o homem, ele vai viver com os coleguinhas e vai ter uma formação bem rígida, disciplinar, de como ser um bom guerreiro. Por isso que a gente pode falar que a característica principal de Atenas é o desenvolvimento da cultura e da política. Boa parte do que vocês estudam hoje em disciplinas como artes e como filosofia, sociologia e história, foi forjado em Atenas, porque é uma cidade voltada para esse fim. Já Esparta, não. Esparta é uma sociedade fechada, diferente de Atenas. Por quê? Atenas, pelo fato da sua economia ser a talassocracia, era necessário estabelecer um diálogo diplomático com outros povos comerciantes. Esparta não é assim. Esparta é muito fechada em si. Estrangeiros não são bem-vindos, mesmo pessoas gregas de outras cidades não são bem-vindas, né? Eles são muito isolados nesse aspecto e é uma vida voltada para a guerra e para a arte militar. Aqui tem uma pirâmide social que representa como era a sociedade, como era dividida a sociedade em Atenas. Lá em cima a gente tem o Eupátridas, que é a elite ateniense, dono das grandes terras, e são grandes comerciantes, e são aqueles que têm direitos políticos, direito de participar da ágora, das discussões políticas da cidade, era só dos Eupátridas, ou seja, a elite ateniense, seja ela dona de terra, seja ela comerciante. Como eu falei para vocês, estrangeiro é bem-vindo em Atenas, tanto é que muitos deles vão viver em Atenas. Eles vão compor a parte que a gente chama de metecos. Tá lá os estrangeiros, tá os homens livres, nascidos em Atenas, porém não têm direitos políticos, não são donos de terra, não são grandes comerciantes. Vão estar os pequenos comerciantes e os artesãos, beleza? E na base social, os escravos, que era ou por dívida ou por guerra. Então, aqui, ó, a pergunta-chave que é importantíssima para a gente entender a sociedade ateniense. Quem eram os cidadãos de Atenas? Homens com 21 anos, nascidos em Atenas. Então, aí exclui mulheres menores de 21 anos e estrangeiros e escravos. A gente pode dizer que a democracia ateniense, ela é exclusiva ou é inclusiva? A democracia exclusiva, no sentido que ela exclui a maioria da população e, infelizmente, vai acabar atendendo o interesse de uma elite ateniense. Muito bem. Como eu falei para vocês, a ideia de democracia, a ideia de participação política em Atenas, ela vai sofrer uma série de transformações ao longo da sua história. Isso se deve aos principais legisladores atenienses que vão compor algumas transformações na cidade-estado. Então, seres humanos, essa é a primeira pesquisa que vocês vão fazer envolvendo o período arcaico. Vocês vão pesquisar para mim as principais reformas políticas, legisladores citados abaixo: Drácon, Solo, Clistenses e Péricles. Então, amados, vocês vão fazer essa pesquisinha e depois a gente conversa. Por que é importante vocês saberem? Porque imagine vocês o que cai no Paz. Sobre Grécia. Obviamente, as pessoas que ampliaram o sentido democrático de vida política nesse período, que antes era muito exclusivo a uma elite de homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas. Drácon, ele é o primeiro legislador porque ele é o primeiro
a fazer os códigos de leis escrita da história da Grécia Antiga, já deu um spoiler, né? Solon, ele vai excluir um tipo de escravidão no território ateniense. Percebam, cada cidade-estado é independente entre si. Então, cada uma tem seus legisladores. Então, significa que a exclusão de um tipo de escravidão no território ateniense não significa que em todos os territórios gregos vai ter isso aí. Então, presta atenção. Cristense também vai fazer determinadas reformas políticas de ampliação do sentido de democracia, e Péricles é o grande democrata, é o cara que vai literalmente expandir o sentido de democracia em Atenas. Vamos para Esparta. Se Atenas é uma cidade de intelectuais, desenvolvimento cultural, Esparta é o oposto, é o desenvolvimento bélico, né? E também, a gente pode estruturá-la em 3 camadas sociais. Lá em cima, na pirâmide, tem os esparciatas. Quem são os esparciatas? Os espartanos, pelo amor de Deus. Os ricos, donos de terra e escravos. Eles que vão controlar a política e, consequentemente, o exército espartano, beleza? Ou seja, controle de tudo. De onde vem a diarquia deles? Quem pode ser rei? Só espartano, ou seja, só quem compõe a elite espartana, beleza? Periecos. Quem são os periecos? São os homens livres, porém não têm direito político, não têm acesso à política espartana. São comerciantes e artesãos. Lembre que o foco econômico de Esparta é a terra, é a produção agrícola. Então, ser comerciante e artesão em Esparta não significa que você é elite, você é classe média, digamos assim. Não eram considerados cidadãos, porque quem tem direito político em Esparta é apenas a elite espartana, é os esparciatas, beleza? E na base social estão os escravos, que são os ilotas, que é a maioria da população. Trabalha especificamente no campo para sustentar a elite espartana. Tranquilaço? Cripteia. O que é a cripteia? A cripteia nada mais é do que o desenvolvimento dos jogos militares. A gente tem no contexto espartano uma vida voltada para a formação militar. Então era necessário ter jogos para estimular a formação dos grandes guerreiros. Entre eles está a cripteia. Então, a pesquisa sobre Esparta é vocês pesquisarem sobre o que foi a cripteia, beleza? Lembrando que a cripteia ela é importantíssima para a formação de guerreiros. Observe que eles não tinham nenhum pudor de mostrar o seu corpo, até porque um bom guerreiro tem que ter um corpo perfeito. Então, corpo são mente sã. Por isso que as crianças que nasciam com determinadas deficiências físicas claras, né, que poderiam ser facilmente visíveis ao nascer, eram sacrificados, porque eles não se tornariam grandes guerreiros, perfeitos guerreiros. A busca da perfeição era uma das grandes ambições dos espartanos, assim como uma das grandes ambições dos espartanos é conseguir um grande inimigo e morrer em combate. A morte em combate era muito importante para eles, já que eles viviam e dormiam em nome da guerra. Tranquilo? Então, pesquise a cripté, é importante para vocês entenderem a sociedade espartana. Quem assistiu 300 tem uma cena que remonta um desses testes que compõe a cripteia. Tranquilo? Bacana? Bem, espero que tenha sido esclarecedor. Lembrando que eu dividi o conteúdo para não ser enfadonho para vocês. A gente já viu o período pré-homérico, o homérico, acabamos de ver o arcaico e tem o quê? Pesquisas para vocês fazerem. A primeira pesquisa sobre Atenas, para vocês pesquisarem as maiores reformas feitas pelos legisladores,
E a segunda pesquisa é pesquisar a importância da cripteia, o que foi a cripteia para a formação dos grandes guerreiros espartanos. De boa? Então, bora estudar, porque somos mortais, não temos aí a vida mansa dos imortais. Até o próximo vídeo sobre Grécia, lembrando que é o último, glória a Deus, porque já deu de Grécia.